Para iniciarmos as atividades da programação de hoje, vamos então ao primeiro painel, que terá como moderador o vice-presidente do IBRAOP e auditor de controle externo do TCE do Espírito Santo, senhor Anderson Uliana Rolim, a quem convidamos para subir ao palco do ENAOP. Anderson Uliana é auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, engenheiro civil e administrador de empresas, pós-graduado em Gestão Pública, Direito Administrativo, Direito Público e Processual Público. Atualmente é vice-presidente do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas, o IBRAOP, tendo exercido a presidência no período de 2019 a 2022. Também foi coordenador da Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia de 2013 a 2017, onde atua nas atividades 2004. Coautor do Manual de Auditoria de Obras Públicas e Serviços de Engenharia e diversos outros materiais técnicos no Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas, com experiência na iniciativa privada, na gestão de obras de edifícios residenciais, manutenção de plantas industriais e obras hospitalares. A quem pedimos mais uma vez o aplauso do nosso auditório. Para palestrar com o tema Nota Técnica do IBRAOP, GT Infra e EMA ISA, André, que é engenheiro mecânico, pós-graduado em Planejamento de Sistemas Energéticos pela Faculdade de Engenharia, Diretoria de Controle de Poluição Ambiental na Diretoria de Desenvolvimento e Transferência de Tecnologia da CETESB, foi consultor da Fundação Hewlett. Atualmente é diretor-presidente do IEMA, na USP. E, por fim, teremos a palestra da Alessandra Ferreira, né, para a divulgação da nota técnica e graduanda em Direito pela Universidade Católica de Brasília. Atua na área de economia há mais de 15 anos, principalmente de emendas parlamentares aos municípios. Então, nosso debate para falar sobre a atuação do TCU. Finalmente, aqui a organização parabenizar aí pela e saudar meus colegas de painel aqui, Anderson, André e Alessandra. Eu já fui aqui, né? A União incorpora esses aspectos do planejamento da infraestrutura. Vou passar, então, um pouco sobre o nosso ciclo de fiscalização anual de obras em políticas públicas relacionadas à infraestrutura, um pouco sobre institucionalização de documentos, transparência, participação, eventuais estratégias e algumas conclusões. Aqui só para alinhar um pouco de como funciona, né, a avaliação da infraestrutura. Duas secretarias que fiscalizam as áreas de infraestrutura, uma que cuida da parte de comunicações, energia elétrica, energia de modo geral, óleo e gás e mineração, e a secretaria que atualmente eu sou secretário, então portos, ferrovias, e a parte de cidades, né, e cidades, infraestrutura urbana e obras hídricas.
Aqui um pouco, né, de vez em quando a gente transita por eventos onde as pessoas ainda têm uma visão, não é o caso aqui, né, mas quando muitas vezes a gente está em eventos onde as pessoas ainda têm uma visão bastante limitada do papel dos tribunais de contas, né, e a gente sempre procura destacar aí algumas medidas do que a gente, né, aspectos que a gente trata no dia a dia hoje que para derrubar até essa visão assim que alguns ainda guardam dos tribunais de contas. E aqui, como a gente está falando de planejamento, eu gosto sempre de trazer esse gráfico que está lá no guia, né, de estruturação de projetos do governo federal, que apresenta o modelo de 5 dimensões. E quando a gente está falando de atuar no planejamento da infraestrutura, a gente tem esse gráfico que mostra que quanto mais cedo são as nossas intervenções, maior a nossa capacidade de influenciar decisões, né? Então, isso é muito importante que a gente tenha uma atuação, isso foi comentado ontem, uma atuação cada vez mais cedo, né? Antes a gente entrava na execução, depois passamos a ver a licitação, e hoje a gente precisa estar cada vez mais pautado nas fases iniciais dos grandes projetos de infraestrutura da área de infraestrutura. Lá no tribunal, uma grande vertente das cobras, que é o nosso plano anual de fiscalização, ele está na 28ª edição. Ele tem início, então, a partir de solicitações das casas do Congresso Nacional, auditorias, né, relacionadas a obras inacabadas, isso ali em 95. Faz trabalhos e a gente tem origem ao primeiro quadro, a partir de constatações de irregularidades em obras, em empreendimentos, né? Esses na LOA, e em 97 inicia o ciclo do Fiscobras no tribunal, e esse procedimento ele passa a constar das leis de então, desde então, a gente está na 28ª edição, e esses trabalhos ele tem algumas vertentes. Uma parte são as auditorias de conformidade, então que elas nascem justamente para o tribunal projetos e se eles devem continuar recebendo os recursos. A gente passou a destacar trabalhos relevantes na área específica ou projeto, assim como passamos a ter trabalhos uma obra específica e tecnológicas e de sistemas para continuar desenvolvendo aí. Aqui eu trago um gráfico que mostra assim que a partir de questões estruturais, né, redução do orçamento destinado a obras públicas, o governo federal passa a focar muito mais em várias restrições orçamentárias, e isso se reflete na redução de fiscalização. Mas, ao mesmo tempo, a gente passa a ter a oportunidade de olhar os projetos, o planejamento de uma maneira mais abrangente e específicos. Aqui, comentários, fiscalização de irregularidades graves. Mostro aqui um pouco dos achados mais frequentes. Esse histórico do TCU, ele passa, são ou a fase de planejamento, propriamente dita, ou a documentos que são gerados parlamentares. Então, se a gente estruturamento, que muitas vezes se originam, né, de falhas nos orçamentos, né, são todos temas que aí a diretoria do TCU e que de alguma maneira estão associados com essa etapa. Quando a gente
a gente também, cerca de 50%, mais de 50% dos achados, eles estão relacionados a planilhas orçamentárias, a questões de licitação e projetos, estudos de viabilidade. Então, o que apenas olhe cada vez mais cedo os grandes projetos de infraestrutura e procure, assim, sanear, né, essas deficiências já no início. Atuar nas fases iniciais, então, desses empreendimentos. O Fiscobras, que trata de, não, né, da LDO propriamente dita, né, mas de uma análise mais abrangente, né, aqui, então, a Secretaria de Controle Externo, que ela faça trabalhos, então, com essa visão mais abrangente. Então, por exemplo, em 2021, ao traçar as diretrizes para o Fiscobras 2022, né, o tribunal orienta, né, que as auditorias retratem a situação da infraestrutura, procure aprimorar a utilização de indicadores, faça a revisão de procedimentos de auditorias aplicáveis, por exemplo, incluindo as questões da nova lei de licitação nos nossos procedimentos de auditoria, né, atualizando manuais, e que apresente, né, esses achados de uma forma de relato integrado, né, em que a gente possa ter mais elementos visuais, mais acessíveis, e que seja traçado um panorama da infraestrutura nacional. Da mesma forma, em 2022, né, já passando para orientações para o nosso trabalho, nosso plano de fiscalização de obras 2023, faça um trabalho, desenvolva e teste indicadores de maturidade, valor, prazo. É um trabalho que vai ser apresentado aqui no painel também, em outro painel específico, então não vou entrar nos detalhes. E faça, né, no campo de aprimoramentos Fiscobras, que trabalhe na integração do nosso sistema de análise de orçamento com a plataforma do governo federal. No sentido que o tribunal tem uma visão, né, sobre as emendas parlamentares, é um tema que está sempre, né, em voga, né, em pauta, que a gente possa trazer mais luzes a como essas emendas elas são distribuídas, os projetos que elas estão, quais projetos elas estão sendo destinadas, e até uma visão de eficiência da alocação desses recursos, né, para a gente ter uma visão se nos próprios ministérios, em comparação com a capacidade de entrega com projetos que recebem recursos especificamente de emendas parlamentares, fazer um panorama, inclusive com a utilização de indicadores, e também fundamental, né, considerando aspectos de seleção e aderência às políticas, planos e programas, e como foi comentado ontem, que a gente também possa ter uma visão sobre o cumprimento do artigo 45 da LRF, né, quando da destinação de recursos para novos projetos, considerando toda uma carteira gigantesca de projetos que ainda estão em andamento. Passando para a parte de como atuamos, né, em relação às políticas públicas, faço menção aqui à lista de alto risco, que é um produto do tribunal, onde ele elenca 29 áreas do governo federal, né, que possuem riscos que possam comprometer a qualidade dos serviços ofertados, né, e quanto à eficácia dessas políticas públicas. Uma das áreas, né, que estão elencadas nessa lista de alto risco é a questão da intermodalidade dos transportes, que é um tema que é tratado na secretaria que hoje eu sou dirigente,
E então o que a gente verifica assim, uma enorme quantidade de eles não conseguem tratar de maneira adequada essa questão da intermodalidade dos transportes. Então, e isso é bastante relevante porque essa área de transportes, ela né, do Produto Interno Bruto Nacional. E nos últimos, em 11 anos, nós tivemos simplesmente 4 instrumentos de planejamento, que são planos que a gente chama de planos de gaveta. De tempos em tempos, o governo faz novos planos e a gente vê que eles não são implementados ou utilizados como projetos que poderiam fazer a gente ter uma política mais eficiente, né, dos nossos meios de transporte, reduzir custos, né, enfim. Por conta disso, a gente tem um trabalho sistemático, né, nas políticas de transporte. Então, em 2019, 2020, nós fizemos a auditoria operacional na integração multimodal. Na sequência, a gente faz uma auditoria operacional na avaliação do Plano Nacional de Logística 2035, que é o plano mais recente. E no ano passado, a gente faz o acompanhamento, né, do Planejamento Integrado de Transporte, dessa vez numa perspectiva de ver então, o plano terrestre, o plano aeroviário, o plano portuário, aquaviário. Esse, em termos de política pública, eu diria que é uma área que a gente consegue, né, recorrentemente voltar e insistir bastante junto ao governo para que ele adote, né, boas práticas aí de gestão e de planejamento e que os instrumentos do setor de transporte eles sejam efetivamente utilizados, então, quanto a aspectos de seleção e priorização dos projetos que vão ser levados a efeito. Nesse último trabalho do ano passado, então, essas aqui são as questões de auditorias que a gente tratou, né? Então, se os critérios de governança, né, no processo de tomada de decisão, quais são os critérios, né, para a priorização de investimento, aspectos da motivação para a seleção e inclusão de projetos nos planos orçamentários, né, do novo PAC e do PPI, ministérios, né, tendo em vista que as mudanças recentes, que quando houve a mudança de governo, todo o transporte estava alocado em um Ministério da Infraestrutura e na nova configuração houve mais uma vez a subdivisão, né, entre a parte de transportes terrestres e a parte do portuário e aeroviário. Os achados de auditoria, então, revelaram, né, uma desconexão entre o planejamento e as decisões, ou seja, a gente tinha um plano, o PNL, elaborado pela InfraSA, o governo gastou naquele plano, mas quando ele lançou o seu plano de investimento, o PAC, o que a gente observou é que ele praticamente desconsiderou a metodologia do plano e utilizou outros critérios. Inclusive, uma das determinações desse trabalho é que sejam apresentados os critérios e os fundamentos, né, que levaram a isso, já que eles não estavam claros, né, não foram apresentados. Outro aspecto foi a baixa transparência e participação social inefetiva. Então, o governo ele segurou os planos setoriais. Grande letargia assim, na mudança de governo em relação a isso. Só esse ano agora que eles estão publicando, né, os planos. E carteiras de projetos que são decididas de forma segregada, então, sem considerar aquela questão da intermodalidade, o que é agravado quando a gente tem a separação desses temas, né, entre 2 ministérios. E também uma desestruturação da governança, que quando o governo lança o novo PAC,
no mesmo ato, ele revoga 2 decretos que tratavam do planejamento da infraestrutura de longo prazo, o que cuidava do Comitê Interministerial de Planejamento da Infraestrutura e o que tinha o plano integrado de longo prazo. Por outro lado, nesse trabalho a gente tem a questão que a gente considerou uma boa prática, que foi a governança do Plano Aeroviário Nacional. E o TCU considerou que é uma boa prática que merece ser difundida. No Plano Aeroviário Nacional foram utilizados, análise custo-benefício para definir quais eram os empreendimentos prioritários, e esses critérios foram utilizados na definição da alocação dos recursos, diferente do que aconteceu com os outros setores. Como desdobramento desses trabalhos, a gente vai ter uma transporte, como eu mencionei, por conta da revogação daqueles decretos. E, por outro lado, a gente já passa uma nova etapa, a exemplo do acompanhamento do plano setorial ferroviário. Então, esse tem sido um enfoque do TCU na área de infraestrutura, que é o de focar em cada uma dessas políticas, para que a gente possa induzir tempestivamente que as melhores práticas venham a ser adotadas no planejamento dos transportes. E outros trabalhos que a gente faz, por exemplo, levantamento do mercado doméstico de cargas. Então, a gente observa que, para que os objetivos do PNL sejam alcançados, de a gente ter uma matriz mais equilibrada entre os modais de transporte de carga, já que a gente tem 66% do transporte concentrado no modal rodoviário, e o objetivo do plano é que a gente possa ter aumentar a participação do ferroviário, do hidroviário. Ao mesmo tempo, a gente não observa que uma das estratégias que tem que ser a gente ampliar das cargas domésticas serem transportadas por ferrovias, a gente não observa, então, ações efetivas nesse sentido. E outros aspectos, outros trabalhos, a gente faz o acompanhamento, por exemplo, no planejamento do Porto de Santos, onde a gente observa também uma mudança de governo, o que sabe, no setor medidas, elas têm que ser adotadas de forma transparente e motivadas. E aí a gente faz um trabalho nesse sentido para que o governo, ele realmente, no maior porto nacional, em relação ao transporte de... E também acompanhamos aí as ações relacionadas aos contratos de concessão ferroviária, que foi outra área que a gente identificou uma certa paralisação a partir do início de 2023. E quando a gente começa a se debruçar sobre determinados temas, a gente verifica que o governo passa a atuar, de uma forma mais relevante. Outro trabalho no planejamento, fez um levantamento da estruturação dos grandes projetos, mapeou como atuava o Ministério de Desenvolvimento Regional, a Codevasf, existe nesse setor, ele ocorre sem integração, e que há deficiências na coordenação central dessa carteira de investimentos, e não existe um sistema centralizado de informação. O trabalho possibilitou que a gente que seriam levadas a cabo, que ao mesmo tempo que o Ministério
de acordo com o Plano Nacional de Segurança Hídrica, para verificar se realmente fazia sentido aquele projeto, e para isso dependia da elaboração de um plano de desenvolvimento daquela região, ao mesmo tempo que outro órgão do governo, vinculado ao Ministério, ele já atuava sem que ele estivesse de acordo com aquele plano. E isso e os órgãos atuando de uma forma completamente contraditória. E aqui que a gente fez no programa Minha Casa Minha Vida, que a gente tem uma experiência da versão anterior, e ele é um dos principais programas em termos de recursos do PAC, 345 bilhões, e a gente já rapidamente e qual vai ser a nossa estratégia de atuação. No campo da institucionalização, todos esses trabalhos a gente procura, então, sempre enfatizar a necessidade do governo utilizar mecanismos que estão institucionalizados, como a guia de avaliação aí socioeconômica de custo-benefício, e esse investimento em infraestrutura, que trouxe aí a questão do modelo. A gente procura em todos esses trabalhos de natureza operacional sempre enfatizar essas ferramentas, esses mecanismos de avaliação. Aqui um trabalho que o TCU realizou, com apoio uma cooperação, com a agência alemã, GIZ, que a gente trata que ocorre ao longo de um grande projeto de infraestrutura, normalmente com extrapolação significativa de prazos e valores, e redução dos benefícios sociais inicialmente esperados para aquele projeto. E isso lança luzes a aspectos que a gente tem de viabilidade para que a gente considere a deturpação estratégica de dados, que são questões que são mapeadas por grandes especialistas que ocorrem, e a gente acaba superestimando os benefícios de determinados projetos ao tempo que a gente desconsidera outros aspectos aí, como elevação de custos e de prazos. No campo da institucionalização, aí também a gente fazendo discussões sobre fiscalização de projetos de infraestrutura na área de concessões e PPPs, isso no âmbito da OLACEFES e também no âmbito nacional. Fizemos uma consulta pública sobre um referencial desse tema, tivemos apoio do Instituto Rui Barbosa, recebemos muitas contribuições de tribunais de contas estaduais. Esse vai ser o trabalho, comentei anteriormente, para a gente é importante lançar luzes sobre essa questão da extrapolação dos valores e dos prazos. A gente tem indicadores que a gente possa deixar isso disponível e que isso passe a ser considerado pelos gestores nas formulações de políticas. A gente disponibilizar para a sociedade civil informações de uma forma fácil, mais intuitiva. Então, eu cito aqui os painéis de obras paralisadas, gestão de riscos e desastres, painel do Fiscobras e outros painéis que o tribunal está trabalhando, um painel de transferências e, no caso específico da infraestrutura, um painel sobre obras, um painel de obras que trata especificamente de emendas. Aqui a gente está desenvolvendo esse painel de emendas ainda, mas aqui uma carinha dele aqui.
E, por fim, né, chegando no final aqui, eu queria destacar um pouco da nossa estratégia de comunicação, né? Os tribunais de contas estaduais e o TCU, ele precisa ter uma capacidade de comunicar melhor seus trabalhos, né? Fugir isso do campo apenas técnico, mas essa capacidade estratégica de comunicar. E um exemplo que eu gosto de citar é o nosso painel de obras paralisadas, que é um painel que cada vez na imprensa, na sociedade, e por conta disso eu considero que essa é uma das questões que fez essa questão das obras paralisadas retornar mais uma vez à agenda governamental. E aqui destaco, por exemplo, o Pacto Nacional pela Retomada de Obras de Educação Básica. Então, é importante a gente saber comunicar bem os nossos trabalhos. E aqui uma outra estratégia de comunicação, eu considero, né, quando o tribunal considerou uma boa prática encontrada a elaboração do Plano Aeroviário Nacional. Recentemente, eu fui numa reunião no Ministério, encontrei os técnicos da InfraSA e lá eles estavam comentando que agora a ideia é que já na próxima revisão dos planos eles consigam implementar a análise de custo-benefício também em outros modais do setor de transporte. E eu atribuo isso também à repercussão positiva que teve, né, do tribunal. Então, valorizar uma boa prática de uma das agências do governo federal. E aqui, finalizando aqui, como que a gente está trabalhando agora com objetivos e resultados chaves e cada um desses aspectos que eu tratei aqui, de certa forma, integram, né, objetivos e resultados chaves de cada uma das nossas unidades na CSEX Infra. Então, as questões do Porto de Santos, as questões da renovação das malhas, a questão dos indicadores de obras públicas para fomentar a transparência e a questão da redução aí de obras paralisadas. Todos eles estão retratados nos objetivos. A gente direciona esforços, né, e esteja sempre na nossa visão estratégica essas ações. Né, a gente atuar cada vez mais nas fases iniciais dos grandes projetos de infraestrutura, nas políticas públicas e fazer trabalhos abrangentes, que a gente tem essa questão da persistência, a gente tem que martelar e martelar e martelar para que, de repente, a gente consiga que, por exemplo, a análise de custo-benefício seja considerada, né, em todos os modais, é um exemplo. A gente trabalhar em estratégias de comunicação, e institucionalizar e difundir as boas práticas. Era isso. Muito obrigado a todos.